Ok, gravação iniciada. Então, como eu estava falando para vocês, esse módulo nós falamos sobre caráter, né? E no nosso ministério, nós valorizamos muito a questão do caráter. Ah, Meu pai tem uma frase que ele costuma dizer com frequência, né? Que ele diz que o dom atrai a atenção dos homens, mas o caráter atrai a atenção de Deus. Toda vez que a gente vê na Bíblia Deus se referindo a buscar, né, encontrar alguém, é interessante aquela passagem que fala: os olhos do Senhor percorrem toda a terra em busca de um coração que seja totalmente seu. Por que que eu estou destacando essa passagem? Porque essa passagem em particular, ela tem uma conjugação verbal diferente de alguns outros momentos. O que que isso quer dizer? Essa passagem é como se ela tivesse sempre no presente, né? Quando a Bíblia fala nessa passagem, ela não diz os olhos do Senhor estavam, né, buscando em toda a terra, os olhos do Senhor buscavam, eles buscam, né, percorrem toda a terra. Então é no tempo presente. O que isso significa? Que Deus está sempre em busca de corações que sejam totalmente seus. O que é um coração totalmente dele? Um coração que não é dividido, né? Um coração totalmente do Senhor é um coração que não é dividido. E a gente não vai ver em momento algum a Bíblia falar que Deus está procurando uma bela voz, que Deus está procurando um belo talento musical. Um... Deus, como a gente já falou, né, lá no começo, não tem nada, não tem nenhum talento, não tem nada nesse mundo que a gente possa fazer que a gente vai surpreender a Deus, né? Será que um guitarrista pode fazer um solo que Deus lá do céu vai falar: caramba, rapaz, que solo foi esse? Eita! Vai chamar o arcanjo Miguel. Miguel, tu viu esse solo aí que o cara fez? Duvido fazer um desse aí, Miguel. Tu não faz, não. Seria muita imaturidade nossa, né, imaginar que Deus se surpreenderia. Deus que está cercado das galáxias, né? Deus que recebe a adoração de toda a natureza, que ele se impressionaria com algo assim. O que atrai a atenção de Deus? O caráter. Um coração totalmente dele, um coração que que não está dividido, né? E então esse conceito, né, da relevância, né, que o nosso ministério dá com relação ao caráter é algo que é, a gente sempre destaca a importância disso, né? Eu estou falando isso porque existe hoje em muitas igrejas, mas quando eu digo modernas, por favor, não entenda que eu estou dizendo que as outras estão ultrapassadas. Eu estou dizendo igrejas mais novas, tá? Menos tempo de vida. Existe uma cultura que se chama cultura do voluntariado. Esse princípio ele nasceu no ministério da Hillsong. Hoje muitas igrejas praticam o que eles chamam a cultura do voluntariado. Aonde eu quero tá parecendo que está fora do contexto de caráter, mas já você vai entender a conexão que eu quero fazer com vocês nessa noite. O que tem a ver com essa cultura do voluntariado? Voluntariado, há 30 anos atrás, na nossa igreja, ou a maioria das igrejas no Brasil, né, seria a figura do obreiro, aquele irmão que ajuda, de alguma forma, servindo, né, dentro da igreja. Pode ser na introdução do salão, o irmão que opera no som, o irmão que está lá limpando no mutirão. Qualquer serviço que aconteça dentro da igreja, né, a gente trabalha, como a maioria das igrejas, com voluntários. Algumas igrejas, né, com grandes estruturas, elas têm condição de, por exemplo, pegar a pessoa da filmagem e pagar um salário para ela, contratar ela, para que todo culto ela esteja lá filmando o culto, e assim para o som, assim para o louvor, assim para as irmãs que trabalham no ministério infantil e qualquer outra área da igreja. Mas a grande realidade da maioria das nossas igrejas é que nós trabalhamos com voluntários, né? As pessoas se oferecem para trabalhar em alguma área. E em algumas dessas igrejas,
eles priorizam, eles valorizam tanto essa cultura do voluntariado, que eles entendem o seguinte: a pessoa chegou na igreja, ela já pode entrar em atividade, ela já pode trabalhar na igreja, ela já pode estar na introdução do salão, ela já pode atuar no ministério de dança, ela já pode atuar no ministério de louvor. Qual é o entendimento? Que nesse caso, estou falando especificamente desse formato, né, que a Hillsong pratica, e eu já ouvi do próprio Chris Mendes, que é o pastor responsável da América Latina toda da Hillsong. Ele fica em Buenos Aires, mas ele é o pastor responsável pela igreja da Hillsong que tem em São Paulo e em toda a América Latina. E ele estava explicando esse conceito. Ele falou: olha, a gente entende que Jesus, quando chamou os discípulos para seguir a ele, nenhum deles tinha nenhum tipo de treinamento, nenhum tipo de preparo. E na caminhada eles foram aprendendo e tendo a sua vida transformada. Enquanto eles estavam seguindo Jesus, enquanto eles estavam... Só que eles olham mais do que a ótica de seguir Jesus, eles olham da ótica de que estavam também trabalhando, servindo a Jesus. E por isso eles tiveram a sua vida transformada. Então, com base nesse entendimento, a pessoa chegou lá e em muito pouco tempo ela está atuando no Ministério do Louvor. Não necessariamente que ela esteja com todas as áreas da sua vida e de caráter devidamente tratadas. Eles entendem assim. E, sinceramente, eu não quero dizer aqui que eles estão errados ou quem está certo. Eu estou te dizendo qual é o nosso entendimento quanto ministério a respeito da relevância que tem o caráter, né, do adorador, o caráter daquele que está ministrando, daquele que está atuando na igreja, ser tratado. Vou te dar um exemplo uma ilustração bem prática do que eu estou te falando. Imagina, vamos pensar aqui num irmão fictício, o irmão Roberto, tá? O irmão Roberto acabou de se converter na sua igreja. E aí o irmão Roberto, daqui a um mês, te procura e fala: olha, eu queria muito trabalhar aqui na igreja, poxa, eu vi aqui que tem aqueles irmãos que ficam na entrada do salão, recepcionando todo mundo. E o irmão Roberto é muito simpático. Ele falou: poxa, eu ia gostar muito de poder trabalhar ali e ficar cumprimentando, recebendo as pessoas ali na rua, recebendo para entrar no salão. E aí você, como líder, tem que tomar uma decisão. Porque você conhece, apesar desse um mês, você conhece a vida desse irmão Roberto que acabou de se converter. O irmão Roberto, ele ainda está se libertando do vício do cigarro. O irmão Roberto ainda está se libertando do pecado de adultério, porque apesar do irmão Roberto ser casado, o irmão Roberto, na vizinhança lá onde ele mora, todo mundo sabe que ele tem uma amante ali pelo bairro, e muitas pessoas do bairro já viram o irmão Roberto com essa amante que não é a sua esposa. E aí você tem que fazer uma escolha. Você vai colocar o irmão Roberto para trabalhar na recepção ali do culto, ou você vai esperar um pouquinho mais até que esse irmão Roberto esteja com essas áreas na sua vida tratada. Então, pega essa ilustração, esse momento aí, à luz do que eu te falei, entre cultura não exatamente, isso não é toda da cultura do voluntariado, tá? Mas o que em algumas igrejas acaba acontecendo, desse ímpeto de colocar logo a pessoa para trabalhar. E aí você imagina, imagina que você é vizinho desse irmão Roberto, você nunca foi na igreja. Você não é convertido, você não é cristão, e naquele dia alguém te convidou para ir na igreja. E aí você chega onde você tá bom, eu vou na sua igreja e tal. Quando você chega lá na entrada da igreja, você vê o irmão Roberto com o crachá da igreja, dando as boas-vindas e, olha, tal, Deus vai te abençoar nessa noite e tudo mais. Imagina que passa pela sua cabeça: peraí, aquele ali que eu tô vendo ali, não é fulano, aquele ali não é o Roberto lá da rua? Eu acho que ele é assim. Mas que ele não é... que todo mundo sabe que ele é casado e fica andando por aí com outra mulher? Não é ele? É ele. Ele é dessa igreja aqui? Ele é crente? Esse cara é cristão?
Eu acho que você já entendeu onde eu quero chegar, né? Então, alguém pode ser impedido de estar na igreja, de receber de Deus, sabe, de abrir o seu coração, porque ela está vendo alguém ali, numa figura representando a igreja, que não tem o seu caráter tratado. Então a pessoa também fala assim, eu pensei que a gente cristão maduro, a gente sabe que a igreja não é um lugar de pessoas perfeitas. Todos nós temos as nossas falhas, todos nós temos os nossos defeitos. Mas existe um cuidado muito grande que nós temos que ter quando nós estamos numa posição, e eu costumo dizer isso no Ministério do Louvor, né? Se a pessoa sobe, principalmente, a gente tem níveis. Na nossa igreja, tem níveis de exigência de acordo com a posição que a pessoa ocupa. Uma coisa é o irmão estar escalado no banheiro da igreja. Outra coisa é ele estar escalado para ser introdução do salão. Outra coisa é esse irmão estar escalado para ministrar o louvor ou trazer a palavra naquela noite. Existem níveis, né, que a gente vai caminhando, vai amadurecendo, vai crescendo. Mas o que eu quero destacar para vocês é a importância de que alguém que está na igreja e ela olha para a gente ministrando, não pode ter na nossa vida nenhuma conduta que mereça repreensão. Por quê? Porque no momento que a gente está ali ministrando diante da igreja, a gente está recebendo um carimbo, a gente está recebendo um crachá do pastor da igreja, da autoridade da igreja, de que nós temos condição de estar ali ministrando sobre a vida de outras pessoas. Agora, imagina se eu estou ministrando e a pastora Márcia Luzia está lá, estou ministrando louvor, a pastora Márcia Luzia está aquele dia na igreja, e eu vi eu ministrando, tal, fala que não está ao seu lado e tal, e a Márcia Luzia está assim, engraçado, Thiago está lá pregando, cantando, falando bonito, mas está me devendo R$ 200, já faz 4 meses que ele falou que ia me pagar e me paga esse dinheiro. Será que a pastora Márcia Luzia vai poder participar do culto, né, integralmente, com seu coração aberto, né, recebendo tudo aquilo que Deus quer derramar naquela noite? Certamente não. Então, é muito importante que, diante da igreja, a gente seja realmente um exemplo quanto ao nosso caráter. Se nós somos ofertantes, se nós somos dizimistas, se nós somos pessoas fiéis, se nós somos pessoas comprometidas com a igreja, tudo isso é muito importante porque a igreja está vendo em nós um referencial. A igreja está vendo em nós esse referencial. E eu separei para falar com vocês lá no comecinho, na verdade no comecinho não, quando eu falo sobre Babilônia, né, que vocês já estudaram, eu falo sobre a vida de Daniel. E eu guardei para esse nossa masterclass aqui sobre caráter um dos pontos muito interessantes sobre a vida de Daniel e que muito pouco se fala. Eu vou ler com vocês no livro de Daniel, capítulo 5. Daniel, capítulo 5. A gente conhece muito na história de Daniel, como eu falei, de Babilônia, quando ele é levado para Babilônia, quando ele se recusa a se prostrar e adorar a imagem de Nabucodonosor. A gente conhece muito a história de Daniel um momento depois, quando ele vai para a cova dos leões. Mas poucas pessoas citam esse momento na vida de Daniel, e é um dos momentos mais bonitos, na minha opinião, na minha humilde opinião. No livro de Daniel, capítulo 5, a gente tem aqui, possivelmente, a última referência, a última citação que a Bíblia faz sobre a vida de Daniel. Tá? Muito provavelmente aqui, Daniel já estava no fim da sua vida, porque depois desse episódio, o livro de Daniel ainda tem outros capítulos, mas você vai ver que todos eles têm a ver com uma visão que o Daniel teve, está descrevendo uma visão. Então, provavelmente esse foi o último episódio que Daniel teve publicamente. E em Daniel 5, vou ler a partir do versículo 1, tá? Diz assim, ó. Certa vez, o rei Belsazar deu um grande banquete para 1000 dos seus nobres, e com eles bebeu muito vinho.
Enquanto Belsazar bebia vinho, deu ordens para trazerem as taças de ouro e de prata que o seu predecessor, Nabucodonosor, tinha tomado do templo de Jerusalém. Você lembra que quando Daniel foi levado para a Babilônia, o rei era Nabucodonosor, e lembra que eles levaram, né, aqueles jovens, e levaram também pertences que fazia parte do povo naquela época. Então, ele mandou trazer as taças de ouro e de prata que o seu pai, Nabucodonosor, tinha tomado do templo de Jerusalém, para que o rei e os seus nobres e as suas mulheres e as suas concubinas bebessem nessas taças. Então trouxeram as taças de ouro que tinham sido tomadas do templo de Deus em Jerusalém. E o rei e os seus nobres e as suas mulheres e as suas concubinas beberam nas taças. Enquanto eles bebiam o vinho, louvavam os deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Mas, de repente, olha o que aconteceu aqui. De repente, apareceram dedos de mão humana que começaram a escrever no reboco da parede, na parte mais iluminada do palácio real. O rei observou a mão enquanto ela escrevia. O seu rosto ficou pálido e ele ficou tão assustado que os seus joelhos batiam um no outro e as suas pernas vacilaram. Aos gritos, o rei mandou chamar os encantadores, os astrólogos e os adivinhos e disse a esses sábios da Babilônia: aquele que ler essa inscrição e interpretá-la, revelando-me o seu significado, vestirá um manto vermelho, terá uma corrente de ouro no pescoço e será o terceiro em importância no governo do reino. Todos os sábios do rei vieram, mas não conseguiram ler a inscrição nem dizer ao rei o seu significado. Diante disso, o rei Belsazar ficou ainda mais aterrorizado e o seu rosto mais pálido. Os seus nobres estavam alarmados. Versículo 10. Tendo a rainha ouvido os gritos do rei e dos seus nobres, entrou na sala do banquete e disse: ó rei, vive para sempre. Não fiques assustado, nem tão pálido. Existe um homem em teu reino que possui o espírito dos santos deuses. Na época do teu predecessor, e aqui predecessor entenda-se por teu pai, verificou-se que ele era um iluminado e tinha inteligência e sabedoria como a dos deuses. O rei Nabucodonosor, teu predecessor, sim, o teu predecessor, o nomeou chefe dos magos, dos encantadores, dos astrólogos e dos adivinhos. Verificou-se que esse homem, Daniel, a quem o rei dera o nome de Beltesazar, tinha inteligência extraordinária e também a capacidade de interpretar sonhos e resolver enigmas e mistérios. Manda chamar Daniel, e ele te dirá o significado da escrita. Versículo 13. Assim, Daniel foi levado à presença do rei, que lhe disse: você é Daniel, um dos exilados que o meu pai, o rei, trouxe de Judá? Soube que o Espírito dos deuses está em você e que você é um iluminado com inteligência e sabedoria fora do comum. Trouxeram os sábios e os encantadores à minha presença para lerem essa inscrição e me dizerem o seu significado. Porém, eles não conseguiram. Mas eu soube que você é capaz de dar interpretações e de resolver mistérios. Se você puder ler essa inscrição e dizer-me o que significa, você será vestido com um manto vermelho e terá uma corrente de ouro no pescoço e será o terceiro em importância no governo do reino. Vou parar um pouquinho aqui no versículo 16. Então, olha só. Lá de Nabucodonosor, agora já tem um outro rei,
outra geração se passou, tanto que esse rei nem sabia quem era Daniel. A mãe dele, a rainha, teve que vir e explicar para ele quem era Daniel. Eles pegaram as taças que eram do templo sagrado em Jerusalém, de ouro, de prata, para, basicamente, vamos falar no português claro, para a farra que eles estavam fazendo. Ele já tinha bebido muito vinho. Olha o nível de detalhe que a Bíblia dá. Certamente havia um certo respeito por aquelas taças. Mas diz que ele, como ele já tinha bebido muito vinho, ele falou, não, pega aquelas taças lá que trouxeram do templo de Jerusalém. Você imagina como é que eram essas taças? Para que a gente possa beber nessas taças. E aí, quando isso começa a acontecer, a Bíblia relata que uma mão com forma humana começou a escrever no reboco da parede. Você imagina como se você pegasse uma estaca e você ir rasgando a parede no tijolo lá fora, né? Ou seja, qual ser humano que poderia fazer isso? E aí, todos eles ficam aterrorizados com o que está acontecendo. Esse rei chama os magos dele da época, ninguém consegue interpretar o que está escrito. A mãe do rei, a rainha, vem e fala para ele a respeito de Daniel, que você vê como a Bíblia relata Daniel. E aí, eu acho interessante esse momento, porque o rei é como se ele perguntasse assim, ô Daniel, é você aquele... Tá? E lembra que eu falei lá no começo, provavelmente aqui Daniel já está no fim da vida dele, porque é a última vez que a Bíblia relata alguma interação de Daniel com alguém. Talvez essa tenha sido o último momento da vida de Daniel. Não digo que ele morreu ali, mas alguns anos depois, provavelmente. E ele pergunta, você é aquele Daniel que o meu pai trouxe do exílio para a Babilônia? E aí, com base no relato que a mãe dele falou, né? Ou seja, aquele Daniel que interpretava sonhos, aquele Daniel, né, que era usado por Deus, é você esse Daniel que nós estamos procurando? Né? Como se ele perguntasse, é você é o Daniel certo? É você o Daniel que a minha mãe falou? Que Daniel certamente agora já era idoso. E aí ele ainda relata, porque eu trouxe todos os magos aqui e ninguém conseguiu desvendar o que está escrito na parede. E aquele que desvendar, nós vamos dar o manto vermelho. O manto vermelho era o manto mais importante na época, era o manto que só a realeza utilizava. Ele fala, né, vai ganhar um manto vermelho, vamos colocar um cordão de ouro no seu peito, e ele vai ser o terceiro mais importante no reino. Gente, aí, versículo 17. Versículo 17. O que você lembra do primeiro momento da vida de Daniel? Vamos lá, resgatar nossa aula de Babilônia. Qual foi o primeiro momento em que Daniel, como filho de Deus, como servo de Deus, teve que se posicionar? Você deve lembrar que o rei ofereceu para ele os manjares para ele comer. Ele decidiu não se contaminar. Não foi isso o primeiro momento que Daniel se posiciona na Bíblia? E nós vamos agora para a primeira fala de Daniel nesse último momento da vida dele. Versículo 17 de Daniel, capítulo 5. E aí Daniel responde, olha a resposta de Daniel para o rei. Então Daniel respondeu ao rei, podes guardar os teus presentes para ti mesmo e dar as tuas recompensas a algum outro. No entanto, lerei a inscrição para o rei e te direi o significado. E aí ele começa a ler, a falar, a traduzir o que estava escrito ali naquela inscrição. Só que eu quero destacar a postura de Daniel. Porque a Bíblia diz, melhor é o fim das coisas do que o começo delas. Eu sempre falo isso, você vai ser lembrado, é como você terminou, não é como você começa. Começar, todo mundo começa bem. Todo mundo começa bem. Como você termina que você vai ser lembrado. E Daniel, anos e anos depois, ele começa respondendo,
Antes de tudo, antes de mais nada, eu não quero os teus presentes, ó rei. Você pode dar para qualquer um outro. E sim, eu sou aquele mesmo Daniel e vou interpretar, ou seja, eu sou aquele mesmo homem de Deus que tem relacionamento com Deus e vou interpretar o que está escrito aqui para você. Gente, esse momento, como eu falei para vocês, na minha opinião, tá? É o momento, para mim, mais bonito da vida de Daniel. Porque isso significa que Daniel não só começou bem, mas Daniel terminou da mesma maneira. A mesma maneira que ele começou, ele terminou. A vida de Daniel, não no sentido da concepção, mas a vida bíblica de Daniel começa no momento em que ele chega na Babilônia e rejeita os mandares do rei, os manjares que o rei ofereceu. E a Bíblia dele encerra, a vida dele encerra, pelo que a gente tem de relato bíblico, com o rei, outro rei, já o filho do rei, outra geração se passou e mandam chamar Daniel e ele faz a mesma coisa. Pode ficar com todos os seus presentes que eu não quero. E sim, ó rei, fique sabendo que eu sou aquele mesmo Daniel, homem de Deus. E eu vou interpretar o que está escrito aí. Gente, isso é muito poderoso, porque mais do que a gente falar do caráter em si, é sobre a gente permanecer, sabe? Firmes, permanecer fiéis àquela voz que nos chamou, permanecer fiéis àquilo que Deus nos chamou para fazer, permanecer, sabe, inabaláveis quanto ao nosso caráter, quanto à nossa conduta, quanto a quem nós somos em Deus, sabe? Então, esse trechinho final da vida de Daniel mostra para a gente que é possível permanecer fiel até o fim, fiel àquilo que Deus chamou a gente para fazer. Então, assim, Deus nos chama para uma conduta, né, uma vida de caráter, uma vida irrepreensível. A Bíblia diz: procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra. Manejar bem a palavra está muito claro sobre a gente ter conhecimento da Bíblia, conhecimento da palavra de Deus. Agora, note o que a Bíblia diz, o que a Bíblia descreve como um obreiro aprovado. Aquele que não tem do que se envergonhar. Não tem do que se envergonhar. Olha, eu vou te dizer uma coisa. Hoje em dia, é muito difícil você encontrar um líder que chega no final da sua vida ministerial e pode olhar para trás, sabe, dizer assim: eu não tenho nada do que me envergonhar. Não tem. Isso significa que ele nunca errou? Não. Nenhum de nós é perfeito. Nenhum de nós é perfeito. Todos vocês conhecem, né, o meu pai, o apóstolo Uri Caetano. Ele já está com 73 anos de idade, 40 anos de ministério, de convertido mais do que isso. Você acha que em algum momento da vida do meu pai, ele numa conversa, de repente, ele falou algo que pode ter magoado alguém? Ele pode ter, numa decisão ministerial, ter decidido algo que depois, ele 10 anos depois, falou assim: poxa, eu deveria ter feito diferente. Isso é uma coisa. Agora, ele pode chegar no fim da vida dele, olhar para trás e saber que eu fui homem de uma só mulher, eu nunca tomei nada que não fosse meu, nunca mexi no dinheiro que não fosse meu, eu fui um pai presente para os meus filhos, eu dediquei a minha vida, né, à igreja. Então, é nesse sentido que eu estou falando. A gente poder olhar para trás, né, e que não tenha do que se envergonhar. Não tenha do que se envergonhar. Eu vou confessar uma coisa para vocês aqui. Eu acho que eu já falei isso em algum momento publicamente ministrando, mas eu acho interessante compartilhar isso com vocês. Você sabe que eu sou uma pessoa, algumas pessoas me acham que eu sou extrovertido, que me vê ministrando, pregando e tal.
Mas, na verdade, eu sou o que se classifica como introvertido. Então, assim, com as pessoas que eu tenho em relacionamento, né, que eu tenho convívio, eu sou muito brincalhão e tal, mas provavelmente se eu me colocarem numa mesa, num casamento, eu sentei numa mesa que eu não conheço ninguém, eu vou demorar um pouco até, sabe, interagir com as pessoas e tal, porque quando eu estou num ambiente que eu não conheço as pessoas, eu fico um pouco mais retraído. E isso é uma das coisas que eu tenho orado para Deus para ir mudando em mim, porque eu quero conseguir ser aquela pessoa que, sabe, senta num lugar assim com um monte de desconhecido e consegue, sabe, logo puxar conversa para que a gente possa, toda oportunidade de estar, né, falando de Jesus e tudo mais. Mas desde quando eu era assim, jovem, adolescente, eu tinha um pesadelo. Vocês sabem, de lembrar, né, que eu falo que eu comecei a tocar na igreja com 12 anos de idade. E eu tinha um pesadelo que era recorrente. Eu vou falar para vocês uma coisa, como acabou de dizer a Bíblia, eu citei a Bíblia, né? De não ter que me envergonhar. Eu tenho muita tranquilidade de falar isso para você. Assim, em toda a minha vida, né? Eu nasci num lar cristão, mas em toda a minha vida, mesmo nos meus anos de adolescente, que eu aprontava minhas bagunças, né? De lá na salinha com a tia da adolescente, de ir no colégio, fazer bagunça, em algum momento, né? Ó, fulano brigou com outro, chamar a mãe no colégio, essas coisas eu também passei. Mas eu nunca, na minha vida, eu mexi com uma mulher na rua. Nunca. Nunca, eita, bonita e tal. Nunca na minha vida. E eu tinha um pesadelo recorrente quando eu era adolescente, que era assim, eu estava andando na rua da minha casa, no prédio que eu morava, e tinha uma menina na minha frente. E eu mexia com essa menina, falava, caramba, qualquer coisa assim, mas é bonita, hein? Eu falava isso para a menina, no sonho barra pesadelo. Quando eu falava isso, e a menina virava, era uma menina da igreja, e ela falava assim, Tiago? E aí eu sempre acordava nesse momento do pesadelo, né? Eu acordava aterrorizado, falei, meu Deus, eu mexi com a menina da igreja. Então, como falei para vocês, para ficar bem claro, tá? Isso era um pesadelo que eu tinha recorrente, mas eu nunca fiz isso na minha vida real, né? Aqui no mundo real. Ah, agora, por que eu estou falando isso? Porque eu sempre conduzi a minha vida, como eu ministrei desde 12 anos, eu sempre conduzi a minha vida com essa ótica que eu falei para vocês. Assim, é óbvio que, assim como para você e para mim, né? O diabo, e assim como para Daniel, né? O diabo ele vai sempre fazer as ofertas dele, trazer as oportunidades, né? Os manjares, oferecendo os manjares para a gente. Mas eu sempre olhei isso da seguinte ótica. Imagina se essa pessoa... Vou falar um português bem claro para vocês, tá? Eu já fui adolescente. É óbvio que tem aquele momento no colégio que estava todo mundo ficando, um com o outro e tal. E você, não sei se você deve conhecer meu testemunho com a Letícia, a gente nunca namorou outra pessoa, né? O meu primeiro beijo na minha vida foi na Letícia, no dia que nós começamos a namorar, com a bênção dos nossos pais, com a permissão dos nossos pais. E assim também foi com a Letícia. Mas é óbvio que as oportunidades apareceram, apesar de não ser um menino tão bonito, né? Principalmente na adolescência, mas as oportunidades apareceram. Mas eu sempre pensava assim, e se um dia essa menina entra na minha igreja e me vê tocando? Qual é a cara que eu vou ficar de olhar para essa pessoa? Ou algum colega que na turma do colégio falou, ai, cara, tá com uma revista aqui da Playboy, quer levar para você? Eu falo, não, cara, não quero. Que eu pensava, e se um dia esse garoto entra com a família dele na minha igreja e ele me vê lá ministrando, o que ele vai pensar a meu respeito? O que ele vai pensar a respeito da igreja? Então, a gente tem que entender que as nossas escolhas, quando nós ocupamos uma posição de liderança, as nossas escolhas não influenciam só a nossa vida, nossas escolhas vão influenciar outras pessoas também. E quanto maior a evidência que Deus te coloca, maior é o nível de comprometimento que você tem que ter com a palavra de Deus e com o caráter, né? Um caráter ilibado. Porque as pessoas estão olhando para isso. Por isso que a Bíblia diz, né? Aquela passagem, ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Né? Porque quando um líder cai, né, muitas ovelhas acabam caindo junto com ele. Então, eu já estou caminhando para a nossa conclusão. Eu entendo, gente, que o tempo que a gente tem vivido é um tempo em que a gente precisa abrir mão não somente das coisas erradas, das coisas impuras, tá? Você precisa fazer uma autoanálise muito sincera e honesta, e muitas das vezes a gente
mesmo a gente querendo identificar, a gente não consegue identificar o que tem de errado na nossa vida. Nesse momento, tem 2 processos que são muito importantes. O primeiro deles, sempre, quando a Bíblia fala sobre a gente se consagrar, se consagrar diante de Deus. Consagrar tem a ver com aquilo que é sagrado. Tem a ver com santificação. Então, sabe o que é se consagrar? É aquele salmo de Davi. Senhor, sonda o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau. Por que Davi faz essa oração? Porque Davi está dizendo, Senhor, aos meus olhos pode até parecer que está tudo bem, mas sonda o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau. Alguma coisa que aos meus olhos não pareça errado, mas aos teus olhos estão errados. Alguma coisa que eu esteja fazendo que aparentemente é uma coisa muito boa, mas a minha intenção. Ele fala som do meu coração, ele não fala som das minhas atitudes, som das minhas ações, som do meu coração, porque do coração procede as fontes de vida, do coração procede todas as coisas. Então, sonda o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau. Então, a primeira etapa é a gente se consagrar diariamente diante de Deus, pedindo, Deus, sonda o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau. Aos nossos olhos, a nossa ótica, a gente pode estar muito bem. A gente pode se encontrar, se ver como um justo, mas aos olhos de Deus pode ter alguma coisa errada. E quem é o juiz não somos nós. Deus é o juiz. Por isso que Davi fala, Senhor, sonda o meu coração. Eu não quero ser justo aos meus olhos, eu quero ser justo aos teus olhos. Então, essa é uma etapa do processo de santificação. E a outra etapa é o processo do discipulado. Porque nós precisamos de alguém ao nosso lado, alguém mais maduro, alguém que vai, sabe, ajudar esse processo de formação, sabe, de transformação do nosso caráter. E isso é fundamental dentro do discipulado, tá? Então, dito isso, né, que aí estamos falando de coisas realmente ilícitas, pecados, transgressões que ainda possam haver na nossa vida. Agora, se você talvez esteja olhando a sua vida, Thiago, mas, poxa, eu sou fiel à minha esposa, ao meu marido, ou eu não... Thiago, eu sou solteiro, mas eu não fico por aí com ninguém, eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu faço meu discipulado, eu sou fiel à igreja, né? Talvez você se veja nessa ótica. E aí é o ponto que eu quero chegar com vocês. Eu entendo que o tempo que nós temos vivido hoje é o tempo que Deus está contando com uma geração que não vai só abrir mão das coisas ilícitas, coisas proibidas, aquilo que é pecado, aquilo que é uma transgressão claramente dita na Bíblia, mas também de coisas lícitas. Tiago, como assim? Coisas lícitas, permitidas. Lembra quando Paulo diz, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas não me deixarei, todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Sabe? E eu creio que realmente, assim, esse tempo, essa geração e as gerações futuras, elas vão ser marcadas por pessoas que deixaram não somente aquilo que era ilícito, aquilo que era errado, mas também abriram mão de coisas lícitas, porém coisas lícitas que estavam roubando o seu tempo com Deus. Então, assim, onde será que estão aqueles jovens, aqueles homens e mulheres que vão falar assim, olha, Deus não diz em lugar nenhum que assistir série é pecado. Deus disse que é pecado a gente assistir um filme, uma série? Não, claro que não. Não tem problema nenhum nisso. Mas onde estão aquelas pessoas que vão falar assim, mas eu vou abrir mão disso na minha vida porque eu quero mais de Deus? Porque toda vez que nós abrimos, olha só, quando a gente abre mão de coisa ilícita, a gente está simplesmente obedecendo a palavra de Deus, sede santos como eu sou santo, diz o Senhor. Ilícitas, pecados. Quando nós abrimos mão de coisas lícitas, nós estamos abrindo espaço para que Deus possa ocupar ainda mais espaço na nossa vida. Se você está entendendo o que eu estou falando, faz assim, ó, com a mão, só para... Não tem um amém aqui, né? Mas faz assim. Quando eu abro mão de coisas lícitas, eu tô sacrificando para Deus. Sacrificando.
algo que é prazeroso para mim. Poxa, mas eu adoro. Eu lembro de um testemunho muito interessante do pastor Davi Maia, que ele conta que uma Copa do Mundo, em particular, eu não lembro qual foi o ano, mas era uma Copa do Mundo. Você sabe como é a Copa do Mundo do Brasil, né? Ninguém trabalha, todo mundo para o expediente para assistir o jogo. Ele falou que ele estava com a família toda reunida na casa dele para ver o jogo. E era um jogo importante. Não era final, não, mas era um tipo assim, semifinal, da Copa do Mundo, jogo do Brasil. Ele falou que quando faltava assim um minutinho para o juiz apitar e começar a partida, a gente já fica com o coração acelerado. Ai, será que o Brasil vai para a final? Vamos ser eliminados? Ai, esse jogo é difícil, né? Você já participou disso, né? Você sabe como é que é. A gente brasileiro leva futebol muito a sério, né? E ele falou que naquele momento ele sentiu Deus chamando ele. Falou, ei, filho, eu ainda sou a pessoa mais importante na sua vida? Ele falou, claro, Deus, que você é a pessoa mais importante na minha vida. Ele falou assim, então, me encontra lá no seu quartinho de oração que eu estou te esperando lá. E aí ele entendeu o que Deus estava falando com ele. Você me ama. E o Davi falou, não, cara, eu gosto muito de ver a Copa do Mundo, né? Brasil acompanhar e tal. Falou, mas entendi o que Deus estava me pedindo ali naquela hora. Ele falou, eu ainda sou o seu tudo? Você ainda sou o seu tudo? Então, larga esse jogo aí, vem ficar comigo então. E aí ele não pensou duas vezes. Ele largou a família lá, parente, estava na casa dele, avisou para a esposa, para a Priscila, falou, ó, tô lá no meu quartinho orando. Fala, pessoal, não abrir a porta lá não, que eu tô lá orando. Ele falou, eu fiquei lá orando, adorando sozinho, eu e meu sax, até acabar o jogo. Então, essa é a pergunta, sabe? Quando a gente começa a sacrificar coisas lícitas, não é pecado nenhum assistir o jogo de futebol do Brasil. Mas, certamente para Deus, tem um peso muito diferente entre a gente abrir mão de coisas ilícitas, que ele mandou, e abrir mão de coisas lícitas, que ele não mandou. Mas a gente está dizendo, Deus, o Senhor não pediu, não. Mas eu vou tirar isso aqui da minha vida, eu vou abrir mão disso aqui, como eu falo, quero deixar bem claro. Eu não estou falando de pecado, não. Estou falando de uma coisa que talvez te proporcione prazer. Só que aquilo não tem nada a ver com Deus, aquilo não te aproxima de Deus. Uma série do Netflix não me aproxima de Deus, a não ser que você ache uma série cristã. Mas um filme não me aproxima de Deus. E mais uma vez, não tem problema nenhum, a Bíblia não diz que isso é pecado. Agora, imagina da ótica de Deus, quando a gente fala, Deus, o Senhor sabe o quanto eu gosto dessa série. Mas eu vou trocar essa série para passar tempo contigo. Eu vou trocar, eu não sei o que possa te proporcionar, de certa forma, prazer, entendeu? E que você poderia sacrificar para dizer para Deus o quanto você valoriza a presença dele. Porque sabe que o Luiz Hermínio tem uma frase muito interessante, ele diz que o prazer é inimigo do propósito. O prazer é inimigo do propósito. Então tome cuidado com aquelas coisas que te proporcionam prazer e que podem não necessariamente, sabe, estar te levando para o teu propósito. Porque aí te coloca numa posição confortável, um lugar que você gosta de estar, uma coisa que te proporciona prazer. E não necessariamente seja pecado, mas aquilo está te roubando do teu propósito. A gente precisa entender que Deus, ele nunca pediu muito de nós. Deus não pede muito da nossa vida, Deus pede toda a nossa vida. Ele quer tudo que nós temos. Ele não quer uma parte, ele não quer muito, ele não quer 90%, ele quer a gente por inteiro. Por quê? Porque ele entregou o seu filho por inteiro. Ele deu tudo que ele tinha. Ele deu tudo que ele tinha. Então, a gente adora ir numa conferência de avivamento, a gente adora ir no lugar onde aquele pastor, aquela pastora, aquele profeta, né, muito homem ou mulher muito usado por Deus, vai ministrar, porque a gente, dentro do nosso espírito, existe uma sede genuína por avivamento. Só que a gente precisa entender que o avivamento mais importante que vai acontecer na nossa vida começa no nosso quarto. Não vai começar em nenhuma conferência, não vai começar em nenhum retiro. O maior avivamento, na verdade, maior não, desculpa, o avivamento mais importante para você começa no seu quarto. Começa no seu quarto.
É lá que Deus vai transformar a nossa vida, né? Porque nesses eventos a gente tem contato com o poder de Deus. Só que o que transforma a nossa vida não é o poder de Deus, é a presença de Deus. Nós somos transformados pela presença dele. E são duas coisas diferentes. Então, sabe, que a gente possa, dar esse primeiro passo de ser como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar e manuseia bem a palavra. Esse é o primeiro passo. Se você ainda não deu esse passo na sua vida, esse é o estágio que você precisa buscar agora. Eu quero ser encontrado como um obreiro que não tem do que se envergonhar. Eu vou fechar todas as brechas que tem na minha vida, eu vou poder ministrar o louvor na minha igreja, eu estar adorando a minha igreja, eu estar cultuando, ainda que eu esteja ali no meio da congregação com as minhas mãos levantadas, sabendo que qualquer pessoa que entrar por aquela porta, ela não tem nada para apontar na minha vida e dizer, você é fulano, fulana, eu sei. Aquele filme do eu sei o que vocês fizeram no verão passado. Não vai ter ninguém, porque eu fechei todas as portas da minha vida, pedi perdão para quem tinha que pedir, restituir a quem eu roubei alguma coisa, zerar, né, aquilo que você tem que resolver naturalmente, para que você seja encontrado como um obreiro que não tem do que se vergonhar, manuseia bem a palavra. E depois de você conquistar esse estágio, se você já conquistou esse estágio, segundo passo, viver nesse nível de dimensão, de abrir mão das coisas lícitas, porque eu quero abrir mais espaço para que haja mais de Deus dentro de mim. Mais de Deus dentro de mim. Amém? Ou não amém? Amém. Amém. Gente, temos 8 minutinhos. Eu sei que vocês não gostam muito de fazer pergunta. Quando eu estou com convidado aqui, ninguém faz pergunta. Quem fizer pergunta hoje, eu vou dar 0 na prova. Tô brincando. Tô brincando. Eu vou aproveitar esses momentos finais para alguém, se você quiser, ou fazer uma pergunta, ou às vezes também compartilhar algo aí do que, né, eu compartilhei nesse tempo aí, enfim, conectou com algo no seu coração que te lembrou, ou uma experiência, enfim. A gente tem 7 minutos aí de microfones abertos. Se alguém quiser ou fazer pergunta ou compartilhar alguma coisa, também sinta-se à vontade. O momento é esse. Enquanto isso, eu já vou parar a gravação aqui, tá? Só para que eu esqueci, aí demorou a ver. Mas pode falar. Pode falar. Então, pastor, deixa eu te falar. O senhor citou o meu nome.